Oi, gente. Olha aqui, vou dizer para vocês, eu tô com um pouco de vergonha, sabe por quê? Eu cometi uma fake news. É, na última live, no último vídeo que eu mandei, eu fiz uma fake news. É porque esse é o vídeo 64, né? O outro era o vídeo 63. E eu faço em agosto 63 anos. Só que quando eu fui falar, eu falei assim, eu faço em 8 de agosto. Na verdade, eu queria falar, eu faço no mês 8, mas é dia 15. Então eu faço 63 anos no dia 15 de agosto. Tá bom, gente? Estão corrigindo a minha fake news da última live. E aí agradecendo já aqueles parabéns antecipados, né? E aquele que achava que fazia aniversário comigo no dia 8. A gente é leonino do mesmo jeito, tá certo? Continuamos no mesmo signo. E aqueles que fazem no dia 15, que já postaram lá, João, eu faço aniversário com você, nasci no mesmo dia, eu achei bacana, né? Nós vamos tomar uma cerveja nesse dia comemorando o aniversário de todos aqueles que nasceram no mês de agosto, principalmente aqueles que nasceram no ano de 1960, né? E para você que nasceu no dia 15, então nem se fala. Mas eu fico muito feliz, né, e gratificante com o carinho que vocês têm tratado a nossa Comissão Cidadã de Inquérito e a minha pessoa em particular, tá certo? Esse é o vídeo 64. Nós vamos falar sobre a prisão do jornalista Alain Frutuoso pela Polícia Federal. João, esse caso é passado. Não, não é não, isso é recente, tem 4, 5 dias. Você sabe que quando alguém faz alguma coisa contra a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, né, aqui onde eu moro, São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, a gente não deixa passar batido, né? Então a gente tem que chamar atenção para esse fato, porque o que a gente mais defende nessa cidade é a liberdade de imprensa, de expressão, liberdade de pensamento, de opinião, independente de credo, de, né, posição política. Quem acompanha meu vídeo sabe que recentemente eu coloquei aqui um canal de esquerda, o ICL, né, que estava fazendo uma oposição sistemática. Desculpa, gente. Ao presidente de um dos poderes, né, que é o nosso Arthur Lira lá na Câmara, porque o Arthur Lira, na ordem de sucessão, é o terceiro, né? E se essa chapa aí, Lula e Alckmin, cair, quem assume é Arthur Lira. E a força que o Arthur Lira tem no Congresso, né, lá na Câmara dos Deputados, é muito grande. Então, foi uma forma de intimidar o homem, a turma né, como disse, a mídia, a milícia digital da esquerda, né, começou a pautar o homem. Vocês acompanharam isso, né? Foi uma bateria de ataques a ele, a ex-esposa dele, quer dizer, envolveu na vida pessoal, enfim. Eu dei o espaço para ele aqui, a gente defendeu ele, né? Aí vamos agora dar o espaço também para esse jornalista, né, de direita. Ele é de direita mesmo, esse aí é bolsonarista roxo, sabe? Tem opinião, é um cara assim sério, determinado. E vocês vão conhecer um pouco sobre ele aqui. Nós vamos seguir o seguinte, né? Olha, o que tem de errado que está acontecendo na prisão desse jornalista, né? Vamos seguir o pavio para ver se a gente chega onde está a bomba, né? Para ver se a gente consegue desatar essa bomba antes dela explodir. E aí eu fui investigar, né? Por quê? Porque ele estava sendo acusado por ato antidemocrático, né? Com relação ao dia 12 de dezembro, né, quando vândalos invadiram lá, tentaram invadir a sede da Polícia Federal para soltar o cacique Sererê. Essa história nós já contamos aqui, vocês já estão cansados de saber. Mas estão associando esse jornalista, que é de direita, né, bolsonarista, a esse episódio, como se ele estivesse tentando invadir. Mas não tem imagens dele tentando invadir, entendeu? Assim como não tem imagens também do aeroporto lá de Roma. Então fica tudo assim, né? Até então, na narrativa, né? E vamos trazer esse trabalho para vocês, tá certo? E antes eu também quero mostrar por que a gente tem que trabalhar muito a CCI, né? A Comissão Cidadã de Inquérito. Porque pacificar esse país não é fácil, gente.
Eu vou mostrar aqui 2 momentos, tá certo? Então, no caso daquele canal de esquerda, né, que estava sendo processado pelo Arthur Lira, querendo cobrar uma multa de, sei lá, de quantos, 30 mil, 100 mil do canal, porque estava fazendo ataques pessoais, né, entrando na vida pessoal do presidente da Câmara. E aí o rapaz, né, recebendo um processo, o processo correu em segredo de justiça, depois ele teve acesso aos autos, ele vai se defender, e aí a justiça deu para ele, né, ele vai correr nos trâmites legais, primeira instância, está lá, né, dentro da normalidade, né? Por quê? Porque é um jornalista de esquerda, então ele faz o que faz, né? Aí a pessoa vai, agora vamos resolver isso aí, você está ofendendo a minha honra, vamos entrar na justiça contra você. Aí a justiça dá todo, né, o direito de defesa para o jornalista, aquela coisa toda, ainda deixa ele escrachar o Arthur Lira, né, depois que recebe o processo. E tem aquele caso do fotógrafo da Reut, né, que estava dentro do Palácio do Planalto quando os vândalos estavam lá, né, fazendo a destruição. Inclusive ele interage com os vândalos lá, né, na hora de tirar fotos. Vocês vão mostrar isso. E para vocês verem, esse rapaz não pode nem ser interrogado, tá certo? E ele estava dentro do negócio, lá tem imagem dele dentro do Planalto quando estava acontecendo o vandalismo. E esse menino aí que é jornalista, o Alan dos Santos, Alan Frutuoso, né? Não tem nem imagem dele invadindo o negócio, mas estão prendendo ele por isso. Então, olha a dificuldade para pacificar esse país. Então acompanhe. Antes de mais nada, estou deixando aqui nessa tarja azul, tá certo? Aí tem a minha conta poupança, tá certo? É um número novo aí que eles me deram, né? É um número grande. O número mais antigo era mais fácil, né? Era 31888-8. Aí eles falaram, não, tem como passar por ele, né? Eles fazem um casamento lá e jogam lá. Mas aí fala, não, passa o número atual, o número novo, né? Que é uma conta poupança. Se vocês quiserem continuar contribuindo com a gente, né? Vai chegando o fim de mês, a gente vai ficando, porque eu estou por conta de vocês, a minha banca de camelô está lá, tá dando até telha de aranha, gente. Por quê? Porque eu não posso desistir desse projeto, porque vocês sabem o tanto que é importante para a gente pacificar o país, tá certo? Então eu conto com vocês ou pelo pix jpnoticias@gmail.com ou por essa conta aí que está aparecendo aí. Aí tem o número da conta, o número até grande. É poupança, viu, gente? O código da poupança é 1228. Então tá chegando meu aniversário, alguém falou assim, vou mandar um pix para você no dia do seu aniversário. Pode mandar, tá bom? Quiser mandar antes também para pagar as contas. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos trabalhar em cima dessa investigação sobre essa questão desse jornalista, que é muito sério. Ele é um pai de família, tem um filho com um pouco de autismo, sabe? Ele foi preso no aeroporto, na presença do filho. É uma coisa triste de ver, né, gente? A gente não precisava passar por isso. Né? E não tem um crime dele. Eu acho que ele não tinha nem mandato de prisão na hora. Depois vocês vão conhecer toda a história dele. Mas vamos lá. Aí, esse aí é o Adriano Machado. Bolsonaristas perseguem fotógrafos da Reuters com fake news de que ele estava infiltrado no dia 8 de janeiro. Quem seria o fotógrafo? O fotógrafo é o Adriano Machado. Eu já adianto para vocês que ele está sendo vítima assim, de ataques ligados aos bolsonaristas. Eu trouxe aqui, por exemplo, o material sobre o Adriano Machado quando eu fiz a live na última semana, ontem na verdade, na Folha Democrata. E no meu vídeo no canal aqui no domingo eu falei sobre a questão dele estar sendo ali estranhamente chamado pelo José Eduardo Natália, como se o Natália quisesse esconder algo, mas em momento nenhum no meu vídeo eu falei que ele estava em parceria ou em conluio com, por exemplo, o Natália ou os golpistas. Eu deixei claro que ele estava ali como outros profissionais que estavam cobrindo o que estava acontecendo, e aí prontamente a narrativa bolsonarista expôs aqui o perfil das redes sociais do rapaz. Ele teve inclusive de bloquear as redes sociais dele, porque está sendo vítima de ataques aí. Por que o rapaz bloqueou a rede social dele? Porque eu vi num outro canal, inclusive um canal que a gente já está acostumado a falar dele aqui, que alguém entrou no perfil dele antes, né, desse negócio todo, e salvou algumas coisas. E tá cheio de imagem dele lá com a Janja, com o Lula, sabe? É um cara que é um jornalista de militância de esquerda mesmo. Então ele teve que esconder, né, essas imagens para não comprometer ele, porque ele estava lá dentro do prédio do Planalto, fazendo foto lá, interagindo com
os vândalos, né? E depois que ele faz a foto, ele checa junto com o vândalo. É isso mesmo que você quer? Aí eles dão aquele tapa assim, né? Beleza, valeu, tamo junto. E sai. Vamos continuar para vocês verem como é que eles fazem tudo para proteger esse rapaz. Para ele não dar nem depoimento. Já o outro, coitado, foi preso sem ter nada, nem imagem tem dele. Vai vendo. A senhora quer que eu lhe explique por quê? Eu já conversei com os deputados aqui e nós estamos entendendo, deputado, de que isso aqui é uma censura ao trabalho da imprensa. Jornalista nenhum tem obrigação de vir a uma CPI e contar o que ele viu. O jornalista ele tem o segredo de imprensa que ele tem que manter. Portanto, não é correto convocar esse fotógrafo, por isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência que retire. Se Vossa Excelência quiser manter, eu vou submeter a votação. Presidente, o jornalista estava num ato que foi gravado pelo GSI, ele gravou, ele será testemunha da nossa, vamos dizer, a verdade que nós queremos. Aqui nós estamos respeitando a imprensa e precisamos que a imprensa continue séria. Eu não retiro esse requerimento e faço questão que esse fotógrafo esteja aqui, até porque, depois do ato que ele gravou, o empurrão, ele ainda checou as imagens com a pessoa que chutou a porta. Então, eu peço aqui a sensibilidade de todos os membros dessa CPI para que a gente faça, sim, o requerimento do seu Adriano, para que ele explique o que ele viu lá naquele momento que o GSI serviu água para todos os membros e tudo. Eu não Deputado, eu estou encaminhando contra. Em discussão, presidente? Está em discussão e já que estou apontando a minha posição contrária. Ok. Em discussão, quero dizer que o fotógrafo ali, ele era autor do ato também, ele estava lá. Ele não estava só tirando foto, não. Portanto, eu já pugno pela convocação dele a esta comissão também, meu voto. Deputado Fábio, quer discutir? Deputada Jaqueline. Presidente, eu queria, se o senhor me permite, primeiro eu cheguei aqui a essa mesa fazendo uma fala com o deputado Fábio da minha preocupação. Eu tenho muito respeito pela deputada Paula, pelo nosso deputado Daniel, mas nesse momento eu queria, a minha posição também nesse momento é de haver um recuo nessa convocação. Para discutir, presidente. Deputado Hermeto, para discutir. O fato do fotógrafo estar lá no local, ele pode mandar o material dele perfeitamente. Eu também sou adepto que a imprensa tem o direito de resguardar esse momento, se a gente perceber que precisa realmente ser a convocação dele, da fonte, mas à frente e convocá-lo. Eu voto com o deputado Chico Vigilante. E a lei é clara. Jornalistas, e o fotógrafo é um jornalista, ele tem a obrigação, dever, do sigilo da fonte. Ninguém está questionando a fonte. Nós estamos falando de um cidadão brasileiro que é jornalista e que estava no momento, como dizem aqui, no ato de vandalismo. É isso que nós estamos questionando. E ninguém está questionando aqui a imprensa. O requerimento está reprovado por 4 votos favoráveis e 2 a favor do requerimento. O influencer bolsonarista Alan Frutuoso da Silva, suspeito de participar do ataque à sede da Polícia Federal em Brasília em dezembro de 2022, foi preso tentando fugir para a Argentina. O bolsonarista foi interceptado quando tentava embarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele, que é investigado por participar, divulgar e incentivar o ataque ao principal prédio da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, quando golpistas tentaram libertar um indígena detido no mesmo dia. Depois da prisão, enquanto aguardava na sala da polícia, Frutuoso fez postagens em suas redes sociais debochando da ação policial. O bolsonarista foi levado para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, e responderá por associação criminosa e coação no curso do processo. Então tá. Esse aqui é um portal do Alan Frutuoso, né? Chama Vista Pátria. Ele fala de política internacional, economia, justiça, cultura, Rio de Janeiro, entretenimento, opinião. E aqui ele, né, tem uma cobertura no próprio portal dele, né? Vistapatria.com.br, sobre a prisão dele, né? E parece que quem postou foi o Felipe Frutuoso, deve ser parente dele, tá certo? Então o título é: Polícia Federal faz busca na casa de Alan Frutuoso. Isso já foi depois que ele foi preso, né, lá no aeroporto.
Então, nesta quinta-feira, 27/7, a Polícia Federal fez uma busca na casa do jornalista Alan Frutuoso, no Rio de Janeiro. Durante a operação foram recolhidos apenas os dispositivos eletrônicos do jornalista. Frutuoso foi preso na última quarta-feira no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Frutuoso estava preparado para ir à Argentina em uma viagem de férias com a família. Ao tentar embarcar, o sistema de Polícia Federal identificou o alerta e procedeu à sua detenção para averiguação. No aeroporto, Alan foi levado para uma sala da Polícia Federal no Galeão e, em postagens em redes sociais, afirmou que os policiais não conseguiram acessar o mandado de prisão nem forneceram o motivo da detenção. Aí tem no Twitter dele aqui, ó, Alan Frutuoso, né? Ele também tem página no Twitter. Continuarei atualizando vocês até quando puder. É procedimento típico da prisão política. Eles te detêm, mesmo sem constar nada, depois eles emitem um mandado com data retroativa. Tenho endereço fixo, porque nunca foram atrás de mim até agora. É inexplicável essa detenção, né? Aí tem aqui a foto dele, né? Ele fez um selfie dele lá na Polícia Federal, quer dizer, lá no aeroporto. E aí ele continua, mais umas postagens dele aqui. Logo em seguida, Frutuoso informou o motivo da sua prisão. Isso no Twitter dele. Meus advogados acabaram de chegar, mas nada do gabinete do ministro decidir o que vai fazer comigo. Já são 3 horas de detenção. Aí no final, a última postagem dele está assim: urgente, acabaram de explicar o motivo da detenção. Eu fui antidemocrático, né? Isso foi às 12h41 do dia 26 de julho de 2023. Aí tá. A defesa informou que não teve acesso à íntegra dos autos e já entrou com pedido de liberação do documento. A defesa técnica de Alan Frutuoso informa que ainda não teve acesso aos autos principais. Tão somente a decisão judicial do plantão judiciário que decretou a prisão preventiva do nosso cliente. Estamos atuando para que seja franqueado à defesa do todo o conteúdo processual, garantindo assim ao nosso cliente os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, diz o advogado Renan Alencar, responsável pela defesa de Frutuoso, né? Então ele fala que acabaram de explicar o motivo da detenção. Eu fui antidemocrático. Pois é, né? Prender um jornalista, né, por emitir opinião, eu acho que a coisa mais antidemocrática que possa existir numa nação, né, é você censurar a imprensa, censurar um jornalista, né, calar um jornalista. Pela opinião, pela forma de falar. Se ele fez algum crime que não seja de opinião, por exemplo, matou alguém, roubou um banco, né, tudo bem, mas emitir opinião, né, isso aí, para mim, isso é o ato mais democrático que possa existir, né, dentro de uma nação livre, né? Mas enfim, ele disse que o motivo da prisão dele foi um ato democrático. Então a gente que está aqui em São João del Rei, que defende a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Aqui eu falo até carinhosamente que São João del Rei é a capital brasileira da liberdade, porque uma das coisas que a gente tem como, né, primazia é defender a liberdade, seja da esquerda, seja da direita, a liberdade de expressão, gente. As pessoas falam o que pensam. Pensar não é crime. Omitir opinião sobre o que pensa não é crime, desde que você não faça ação do seu pensamento para que resultar em prática. Então, se você pensar em alguma coisa, não é crime. Expressar seu pensamento é a sua forma de existir. Não tem como você criminalizar alguém por pensar e expressar o seu pensamento, né? Isso é da natureza de cada cidadão pensa de um jeito. Está cheio de portais aí da esquerda que pensam cada coisa que a direita acha um absurdo, mas e daí? É pensamento, são as pessoas pensando. Então defender a pessoa, defender o direito dela pensar é importante. Então vamos avançando aqui, ó. E essa aqui é a Vista Pátria, né, que é o canal dele no YouTube, e é um jornalista prestigiado. Você vê aqui, ele tem 870 mil inscritos. Nesse canal dele tem 2,5 mil vídeos. Ele se inscreveu nesse canal em janeiro de 2017
já são 248.743.262 visualizações. Então você percebe que é um canal de muita visibilidade, né? O jornalista tem mais visibilidade do que o número de habitantes, né? Tem mais visualizações do que o número de brasileiros no Brasil, né? Então, olha aqui, você vai aqui no início, né? Aqui estão os vídeos dele, aqui tem uma reprodução automática, principais playlists, ele tem uma playlist, né? Tem um canal que é dele, Alan Frutuoso, que tem 141 mil inscritos, né? Tem aqui os shorts dele, e tem os vídeos que ele posta. Ele posta vídeo ao vivo, né? Aqui são o que ele manda ao vivo. Ó. Esse aqui foi o último vídeo dele, transmitido há 5 dias. Hoje é dia 31 de julho, né? Então há 5 dias atrás, já está com 283 mil até hoje, né? Até dia 31/7. Ele ficou 23 minutos fazendo uma live ao vivo, lá no momento que ele estava sendo detido pela Polícia Federal no aeroporto. Então isso é muito interessante, né? Ele fez transmissão ao vivo e foi acompanhado por muitas pessoas, né? Esse drama dele, de um jornalista sendo detido, né? De um jornalista sendo calado, sendo omitido de usar a sua liberdade de expressão, seu exercício de profissão. Então isso para o Brasil é um gesto que eu classifico como antidemocrático, um atentado ao Estado democrático de direito, porque o direito das pessoas terem a liberdade de expressar, para mim é mais importante, entendeu? Do que a opinião da pessoa. Tá certo? E aí, ó, aqui estão os últimos vídeos dele que ele fez ao vivo. Então você percebe que ele sim é um jornalista de cunho de direita, né? Vista pátria. Ele tem uma ligação forte com o bolsonarismo, porque ele defende o Bolsonaro, e ele tem uma ação direta aqui contra, né, os ministros da Suprema Corte, em especial Alexandre de Moraes. Ó. Você percebe que em vários vídeos dele, ó, Alexandre de Moraes está presente. Ó. Tá vendo? E ele tem uma matéria aqui também que é complicada. Ó. Chefe do Estado-Maior do Exército repudia Flávio Dino. Então, ele já está colocando aqui uma questão que envolve o Exército contra o governo. Né? Aí fala do Bolsonaro vai ao dentista. Então, quer dizer, além dele ter essa visão política, crítica ao governo atual, ele ainda promove, né, o principal opositor do governo Lula, que é a liderança do Bolsonaro, né? E aí Jean Willis ataca a esquerda, então aí ele faz, né, várias coisas, mas você percebe que aqui, ó, ele estava sendo. Mas nas últimas postagens dele, né, ele foi muito assim direto à questão do Alexandre de Moraes, ó, e ao STF, né, ó, olha, você percebe aqui, ó, né? Então já estava batendo de frente. Aqui tem a jornalista idosa presa baseada em decisões de Alexandre de Moraes. Essa matéria aqui eu achei complicada também, porque essa matéria aqui, ó, foi a antepenúltima matéria dele, tem essa senhora, mas é propaganda, tá certo? Quando você abre o vídeo, você vai entrar na matéria dele. A matéria dele aqui tem 8 minutos e 39 segundos, né? E ele faz uns recortes sobre uma entrevista do presidente do STM, do Superior Tribunal Militar. E ele alega que esse ministro, que é presidente do STM, defende o comunismo e a censura das redes sociais. Então, essa questão, né, dele acusar né, dele apontar na visão dele, né, e se vocês abrirem o vídeo, vocês vão entender os argumentos que ele levaram a essa conclusão, de apontar o presidente do STM, né, como defensor do comunismo, né, e da censura das redes sociais. Quer dizer, ele atesta que o presidente do STM, que é um outro superior, né, outro tribunal, né, superior, né, esteja também com viés de esquerda. E aí, ó, vamos aos vídeos que ele posta, né? Esse aqui é os vídeos que ele posta. Ó. Tá, foi aqui que eu falei. Nós mostramos ao vivo e mostramos os vídeos que ele posta, tá certo? Então, essa questão que ele chama a atenção para esse detalhe aqui, ó. Vou abrir o vídeo aqui, mas aqui não vai aparecer o áudio não. Eu vou comentar com vocês, depois vocês entram lá e assistem, tá ok? Isso aqui é a propaganda, ele tem muita propaganda, que ele ganha monetização no canal dele, né? Então aqui, ó, presidente do STM fala sobre privilégios militares, caso CID e 8 de janeiro. Então aqui, ó, ele faz uns recortes, ó, você vai ver que ele faz uns recortes, ó. E ele faz comentários sobre a fala do ministro.
E ele cita o ministro falando. Olha, então ele consegue fazer uma leitura do ministro, que o ministro, o presidente do STM, né, tem uma postura ideológica de esquerda, né? Aí ali tem a propaganda dos remédios dele, a coisa que ele vende, né, onde tira o ganha-pão dele. E aí ele faz críticas sérias. Então ele classifica o presidente do Superior Tribunal Militar como uma pessoa de esquerda. Aí nós vamos entender um pouco, né, sobre uma questão que está acontecendo dentro dos quartéis, que também tem a ver com a questão do Alan Frutuoso. Engraçado, né? São 3 Alans que a gente tem aí, que está no meio dos embrólios, né? Tem o Alan dos Santos, que é um jornalista brasileiro, né, do Terça Livre, que está exilado lá nos Estados Unidos. Quer dizer, mais um ato, né, que vai contra a democracia, que é antidemocrático, né? Você tem que exilar um jornalista para ele não poder ser preso, porque ele emite a sua opinião. Você tem o Alan dos Santos, que é o mesmo nome do outro, é o xará do Alan que está lá, que é o Alan dos Santos Rodrigues, que é o cara que está envolvido com a bomba, né? Lá no dia 24 de dezembro do ano passado. E tem o Alan Frutuoso. Esses Alan, vou te contar, viu, rapaz? O nome de Alan é um nome pesado para quem tem Alan no nome. Mas enfim, vamos lá. Aí esse site aqui, ó, Ainda Posso Falar, que vai na direção desse Alan Frutuoso, né? E é um site que, olha, ele tem 46 mil inscritos, tem só 34 vídeos, e ele tem aqui, ó, a descrição do canal. Oi, nesse canal não gostamos do politicamente correto e achamos o STF um câncer para o Brasil. Obrigado. Esse canal se inscreveu em janeiro de 2023, 31 de janeiro, por exemplo. Então, quer dizer, é quase 3 semanas depois do ato dos 8 de janeiro, entendeu? E ele tem, olha, 2.035.652 visualizações. É um canal ativo. E ele é público, ele está aberto, né? E as pessoas podem seguir o canal. Vamos entender um pouco sobre os vídeos desse canal, né? Ele não tem ao vivo, ó, ele tem só vídeos mandados, né? E tem uma coisa que eu não gosto muito, é que o vídeo esse canal não tem, assim, você não identifica quem que é o responsável por ele. É um canal que, né, ele tem um perfil que aparece uma caveira, né, com a bandeira do Brasil. Então, possivelmente é um canal que está ligado a pessoas que são próximas, né, do governo, né, próximas, né, de militares. Então, vamos ver as últimas reportagens desse canal. Ó, foi há 2 dias, ó, hoje é dia 31, né, foi postado há 2 dias atrás, mês de julho. Então, olha o que fala aqui, olha. Coronel de Lula é preso após tentar assassinar general do Exército que ordenou a prisão do petista. Você já viu isso aí? Você não vê isso em outros lugares, entendeu? Então, eu fico curioso de saber, né, de onde vem, que essa fonte está trazendo, que notícias são essas, e que quer dizer, o YouTube não derruba, porque se está aí, não é fake news, né? Senão já teria derrubado. E aqui tem aqui, ó, Estado-Maior do Exército descobriu que Lula mandou matar general e que ordenou a prisão do petista. Gente, são vídeos assim pesados, né? Aí você tem aqui, chefão do Estado-Maior do Exército já ordenou a prisão de Moraes, de general. Aí tem mais. Delegado corajoso revela reunião com chefão do FBI para prender Lula. Então, sabe, Moraes é pego de surpresa após chefão do Estado-Maior do Exército bater na porta do ministro. E tem até aquela deputada lá da CPI do Distrito Federal aqui. Deputada comemora após militares do Exército decidirem prender Moraes. E aqui tem, Moraes pede ajuda a Lula para não ser preso. Então, isso aqui tem um pouco a ver com a prisão, quer dizer, do jornalista Alan Frutuoso, porque ele aborda essa questão aqui, ó, do ministro do STM, que é um ministro que, quer dizer, o presidente do ministro do STM é como se fosse o presidente, né,
da Câmara do Senado, né, o Pacheco. Né? O Pacheco não abre impeachment contra os membros do Supremo. Né? E esse ministro aqui, ó, do STM, né, ele também é visto como uma espécie de um Pacheco, né, que não vai abrir processo, né, de impeachment contra ou prisão de Alexandre de Moraes, entendeu? Aí nós vamos entender isso da seguinte maneira. Volta aqui para mim. Então, essa questão dos tribunais superiores, né, isso aí é uma polêmica, sabe por quê? Porque quem indica esses ministros são os presidentes, né? Você viu, o Lula acabou de indicar o seu ex-advogado aí, né, o Zanin, né, para o Supremo. Então, é assim, é o cara de confiança do presidente. É aquele cara que ele põe ali, né, para defender os interesses dele também. Então, se eu estou mandando para lá o meu advogado, o que o meu advogado faz? Ele defende meus interesses, tá certo? Então, se você parar para pensar, vou mostrar aqui, ó, essas 8 eleições aqui. Ó, 1989, né, o Collor ganhou. E o Lula concorreu no segundo turno com ele e ganhou aqui, ó, só no Rio Grande do Sul. Aí depois, em 1994, o Fernando Henrique concorreu com o Lula. O Fernando Henrique ganhou no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul, não. Aí em 98, o Fernando Henrique ganhou de novo, no primeiro turno. Aliás, 94 e 98, o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, em quase o Brasil inteiro. Ali no Ceará, parece que deu Ciro, né? No Rio, parece que deu Lula, no Rio Grande do Sul deu Lula, e o resto, né, a gente vê aqui que deu o Fernando Henrique. Já depois que saiu as urnas eletrônicas, e aí vem aquele debate, né, do mesário pianista. Quem fala isso? Né? O ministro Flávio Dino, o ministro Gilmar Mendes, né? E ratifica com a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, também presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que isso é possível acontecer e tal. Então, de 2002, as próximas eleições, você vê que só, né, aí na parte de cima, só dava Lula, né? Ou seja, só dava PT. Então foi, ó, 1, 2, 3, 4, todas as 4 o PT levou, né? 2 com a Dilma, 2 com o Lula, né? A primeira o Lula ganhou do Serra, na segunda o Lula ganhou do Alckmin, na terceira a Dilma ganhou do Serra e na quarta a Dilma ganhou do Aécio. E olha, se você olhar de 2006, 2010 e 2014, é quase o mesmo mapa, entendeu? Quer dizer, o eleitor de direita votando contra o eleitor de esquerda. E essa vantagem que o PT estava tendo no Nordeste, ela vai minguando aos pouquinhos, até chegar à eleição do Bolsonaro em 2018. Tá vendo, olha aqui, ó? Bolsonaro varreu, né? Catou para ele o eleitor do PSDB, né? E hoje está danado, viu, gente? E o PT continuou forte aqui no Nordeste, tá certo? Por quê? Eu não sei, né, se tem a ver com a questão do dedo do mesário. Então, o que acontece com esses tribunais superiores, né? Quem indica esses presidentes, esses ministros, é o Lula. Quer dizer, é o presidente. E como você viu aqui, ó, como o PT governou 1, 2, 3, 4 eleições, então você coloca aí de 4 em 4 anos, né? 4 vezes 4, 16. Como a Dilma foi impeachmentada, então ficou 16 menos 4, 14, 13 para 14, né? Então, nesse período, né, o PT conseguiu colocar uma maioria de ministros dentro do STF, entendeu? Vamos acompanhar isso aqui, ó. Então, você vai ver aqui, ó, tem aqui as indicações do Sarney, né? O Sarney colocou 1, 2, 3, 4, 5 ministros.
O último foi o Celso de Mello, né, tá certo? As indicações do Collor, ele colocou 4 ministros. E aí você tem a indicação do Itamar, né, porque o Collor foi cassado. O Collor, pouco que ele ficou, gente, ele conseguiu substituir 4 ministros. Olha, ele colocou o Francisco Rezec, o Marco Aurélio, e o Mar Galvão e o Carlos Veloso. Tudo isso já foi embora, tá certo? E o Itamar Franco colocou o Maurício Correia, olha lá, de 94 a 2004, que ficou só 10 anos. Então já coloca uma pessoa com idade mais avançada. Por quê? Porque é uma pessoa que tem, né, experiência e tal. Então o Itamar foi sério. O que acontece? Aí veio o Fernando Henrique Cardoso. Com 2 mandatos, ele conseguiu substituir 3 ministros. Que foi o Nelson Jobim, a Ellen Grace e o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique. Está aí até hoje. O cara entrou em 2002 e vai ficar até 2030. Então, quer dizer, são quase 30 anos de mandato de um ministro. Então, quanto mais novo o cara põe, o ministro mais novo, mais tempo ele vai ter influência nesse tribunal, porque se ele está ali para defender os interesses também dele, né, ele vai aumentando o poder. Agora o Lula entra, e só o Lula, gente, colocou Joaquim Barbosa, Ares Brito, César Peluso, Eros Grau, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Menezes Direito, Dias Toffoli e Cristiano Zanin. Então só o Lula já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tem mais um para colocar agora com a aposentadoria da Rosa Weber, tá certo? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ministros no Supremo indicado pelo Lula. Isso é tomar conta do Supremo Tribunal Federal, não é? Aí entra a Dilma. A Dilma, com 2 mandatos e meio, conseguiu colocar 5. Luiz Fux, né? Rosa Weber, Teori Zavascki, Barroso e Edson Fachin. Esse Teori Zavascki, gente, olha só, você vê que tem 2 asteriscos aqui, ó. Ele entrou em 2012 e ficou até 2017. Quem colocou ele lá? A Dilma. Esse era o ministro indicado pela Dilma. E esse ministro era o relator da Lava Jato. Então, o que estava acontecendo? Enquanto a Lava Jato estava avançando para cima do PT, e a Dilma tentou evitar aquela coisa toda, não conseguiu, falou assim, então é o seguinte, manda varrer todo mundo. Aí o Teori Zavascki falou assim, vamos, né, pegar gatos e ratos, botar todo mundo no balaio. Ele estava com um monte de processos que ia pegar muita gente que estava no PSDB, no PMDB, em outros partidos, entendeu? Que não era o PT. Então, ele ia estourar o balde. O que acontece? O cara morre no avião, tá certo? Morre no avião e aí desocupa uma vaga. Caça o governo da Dilma, o PSDB coloca lá o Alexandre de Moraes de ministro do governo, o ministro do governo, peraí, deixa eu parar aqui. Coloca lá o Alexandre de Moraes de ministro da Justiça e depois coloca ele no Supremo. Entendeu? E aí prende o Lula. E aí o Alckmin sai candidato a presidente. Só que aquilo que você viu, né, nos gráficos aqui, ó, tá vendo? O eleitor do PSDB, que era o azul, quem herdou o eleitor do PSDB? O Bolsonaro, aqui, ó, no segundo turno. Ele varreu, né, o eleitor do PSDB. Ou seja, o PSDB, esse esforço todo, né, vamos colocar aqui, esse esforço todo de tirar, né, o rapaz lá morrer do avião, entrar o outro no lugar dele, dá até um filme de 007, né? Então, entrou o Alexandre de Moraes, mas não conseguiram eleger o Temer. Quer dizer, não conseguiram eleger o Alckmin, que saiu candidato junto com o Bolsonaro, né? E aí, caramba, você vê aqui, ó, o que acontece? Depois que eles perderam, né, soltaram, né, o Lula, porque deu errado o projeto, né, de prender o Lula e caçar a Dilma, e
tentar alavancar a candidatura do PSDB. E aí, meu amigo, juntou PSDB e PT. Então, o PSDB, que já tinha o Gilmar Mendes, né, empurrou o Alexandre de Moraes e juntou com essa turma do PT. Então, todo mundo que estava lá, né, fazia parte, né, desse conglomerado de políticos que se elegeram, né, nesses mandatos anteriores. E aí eu não sei se a questão do mesário pianista contribuiu para que essas eleições, né, possibilitasse que essa esquerda tomasse conta, né, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a indicação dos ministros de cortes superiores são indicadas pelos presidentes. E esse ministro do STM é a mesma coisa. Quem vem indicando os ministros do Superior Tribunal Militar também foram os presidentes anteriores, entendeu? Então, Bolsonaro não tinha maioria no STM também. Vai que realmente a gente precisa fazer uma GLO. Tinha que passar por onde? Tinha que passar pelo STM, entendeu? O STM falou, não, aqui não. Esse ministro, que é o presidente do STM, ele disse que foi piloto do Lula, né, na época do governo, que o Lula foi governo. Então, já está escurecendo aqui. Já tem 41 minutos, eu tenho que acabar. Não posso ficar muito tempo, senão fica uma live muito grande. Vocês não gostam de live grande, eu sei disso, tá certo? Então ficou isso aí, né? E outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: até o dia 31 de dezembro, o Bolsonaro talvez tivesse a oportunidade de abrir uma GLO, porque na qualidade de presidente, ele era o representante de um dos poderes. A GLO podia ser convocada por um dos poderes. Depois que ele deixou o poder, não tinha mais sentido, entendeu? Os patriotas quererem que façam uma GLO. Por quê? Porque a gente já tinha esse colegiado do STM, que tinha, na sua maioria, né, ministros indicados pelos governos anteriores. Não era adepto de Bolsonaro. E você tinha também o Bolsonaro, que já não era mais presidente. Então, do dia 1º para frente, não tinha sentido nenhum. Nada que a direita pudesse fazer ia reverter esse quadro. Então, o que aconteceu? Começou a esvaziar, né, as dependências lá do acampamento do QG. Só que uma turma aí, que a gente acredita que seja da esquerda, né, começou a criar esse burburilho para criar esse ato do dia 8 de janeiro. É isso que nós estamos querendo investigar. E é tudo que eles não querem que investigue, entendeu? Porque se deixasse passar em branco, estava esvaziando. Ninguém ia fazer mais nada, entendeu? O pessoal ia acabar acostumando com a ideia. Mas quem teve aquela ideia absurda de criar aquele 8 de janeiro no domingo, entendeu? Com G. Dias lá dando água para os infiltrados, entendeu? Para o ministro Flávio Dino, né, reunido com uma cúpula dele lá no Ministério da Justiça, acompanhando aquilo de camarote. Então, ficou assim, sabe, muito ruim. E aí as Forças Armadas foi a mais prejudicada com isso, porque isso atingiu em cheio as Forças Armadas. Então não tinha sentido fazer isso. Até o pessoal falava assim, não, ganhou, papapá, vai levando o barco. Mas à medida que eles fizeram esse 8 de janeiro, isso foi no coração das Forças Armadas e abalou a tropa, abalou a moral da tropa. O Brasil hoje está perigoso a situação, por quê? Porque a gente tem a moral da tropa das Forças Armadas abalada, né? Uma cúpula que está tentando segurar essa tensão, né? Que vem de baixo para cima. Você vê essa reportagem desse canal aí. Por que esse canal está aí? Por que ele não cai? Entendeu? Eu fico para entender. Será que esse cara tem bala na agulha para segurar esse canal? É uma pena que ele não se apresenta, né? Fica como se fosse uma coisa anônima. Mas está aí. Será que o Alexandre de Moraes não tem força para derrubar esse canal? Esse canal que está aí, ainda posso falar? Então, isso fica deixando a gente grilado. Será que isso é verdade? Será que existe uma pressão? Mas aí você tem o presidente do STM, né, que é a mesma coisa do presidente do Senado. O Pachequinho segura lá a barra para segurar os ministros, e esse ministro do STM segura a barra para não chegar no Moraes, para não chegar no Lula. Entendeu? Porque tem militares, você vê que tem militares que estão fazendo uma pressão de baixo para cima, né? E aí você tem esse imbróglio todo acontecendo, e o Alan Frutuoso foi quem tocou na ferida, quando ele
fez a antepenúltima matéria dele foi abordando a questão desse ministro do STM, esse presidente do STM, ou seja, assim, ó, você está atrapalhando o nosso processo, entendeu? A gente quer avançar. É a mesma coisa de xingar o Pacheco, está xingando esse cara, ó, vocês estão aí atrapalhando, né, as coisas de avançarem. Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Vamos pacificar esse país, gente. Porque, olha só, prender um jornalista de cá e segurar a barra do jornalista de lá, e o cara de lá está pior do que o de cá, é muito ruim isso, né? Isso é muito ruim para o Brasil. Você concorda comigo? Então, vamos lá. Comissão Cidadã de Inquérito, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto ao Anjo do Rei, a capital brasileira da liberdade. Vamos investigar tudo isso, gente, que a gente quer passar o Brasil a limpo, trazer a verdade, trazer a transparência. Ninguém quer viver de ilusão. Democracia relativa, para a gente, não existe. Ou existe democracia, ou não existe. Tá certo? Fiquem com Deus e não esqueçam, tá? Meu Pix está aí, jpnoticias@gmail.com. Aqueles que falaram, vou te dar de parabéns, tá? Eu fico agradecido. Eu não sou o Bolsonaro, né, que ganhou 17 milhões no Pix dele, né, de ajuda, porque o cara é uma liderança, de fato. Quanto mais eles tentam pegar o Bolsonaro, mais eles promovem o homem. Você já percebeu isso? Ah, vamos multar o cara porque ele vai sacanear com ele. Pum! 17 milhões na conta. Quem? Os brasileiros. Isso é um tapa de luva nesse povo da esquerda, nesse governo, tá certo? Pô, o cara tem um prestígio desgraçado. Do nada. Ele nem fez questão de fazer campanha. Gente, me ajuda. Então tá bom. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando todos vocês. Um abraço.